Fala galera, sejam bem-vindos. A gente tá chegando ao fim da Revolução Francesa, mas antes da gente falar sobre a última fase, eu quero relembrar vocês tudo que a gente viu até agora. Eu vou exibir um pequeno vídeo, vocês encontram ele no YouTube, eu vou deixar disponível lá na plataforma, mas eu vou exibir aqui pra vocês também. Espero que vocês gostem. A desperate people know nothing of mercy. For years, we the people had suffered the cruelty of men too fed to starve, too rested to care. But no more. La République had endured years of war and failed military campaigns. A play for power by kings who cared more for their legacy than their people. With the nation deeply in debt, the nobility carried on with their lavish lifestyles, ignoring our struggles and levying taxes upon us to shoulder the load for La France. We starved in the streets, tossed aside like rats. No longer would we be left to die. We formed a National Assembly for the Third Estate, our first step in the fight for independence. Yet, we never could have known the dangers that lie waiting. The National Assembly vowed for life. We were willing to do what was needed, violently, if necessary. We surged, unstoppable. The taste of freedom and liberty fell upon each of our lips. When La Bastille fell, we grew hungrier, not for bread or for grain, but for justice. Even His Highness wasn't safe from our reach. For too long had he dismissed our threats. Let him try to ignore us now. After ordering the death of the king, one man thirsted for control. He claimed to represent the people against the monarchy, but was far more dangerous than any king. Maximilien de Robespierre. The slightest suspicion of counter-revolution was met with death. Mere rumors and speculation, so many of us meet our end. Families torn apart by Robespierre's reign. A reign of terror. Hundreds of thousands dead. Streets run red with blood. But the reign of terror would not last. Robespierre knew he was to meet the very end he had brought upon so many. While fighting his arrest, he tried to make his escape, but he was unsuccessful. A bullet to the jaw to remind him of his failure. A desperate people know nothing of mercy. Liberté, égalité, fraternité! This is the history you know, behind the bloodshed. Esse foi o vídeo, gente. Eu espero que não tenha sido
muito chocante para vocês, mas os meninos já devem conhecer. Ele é de um jogo bastante famoso, chama Assassin's Creed, e que tem como tema a Revolução Francesa. Então eu peguei porque eu achei bastante, bem interessante e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Mas vamos começar nossa aula, né? A gente está chegando na última fase do diretório. Nós vimos que na aula anterior, né, na gravação anterior, vimos que os jacobinos eles acabaram sendo depostos, né, foram meio que tirados do poder, eles acabaram perdendo a sua popularidade por conta das medidas do Robespierre. O Robespierre ele acabou sendo executado, também na guilhotina, ele usava bastante a guilhotina para punir os seus opositores e acabou sendo guilhotinado no final, né? Então foi um momento perfeito para os girondinos voltarem ao poder, e quando eles voltam ao poder, é claro, eles acabam revogando várias medidas jacobinas, né? Como a questão do preço dos alimentos, né? Que os jacobinos eles acabaram determinando que alguns alimentos eles tinham que se manter em determinado preço para que a população pudesse ter acesso, então eles tiram isso. Eles também revogam a, a questão do voto, porque os jacobinos eles estavam montando uma constituição em que todas as pessoas poderiam votar, o voto seria universal acima de 21 anos, né, e masculino. Então, eles também revogam isso e vão revogando várias medidas populares, medidas jacobinas, e que eram medidas que o próprio povo queria. Então, os sans-culottes, mais uma vez, vão se ver frustrados e vendo que eles não estão sendo representados por esse governo revolucionário, né? Durante esse governo dos girondinos, eles vão aprovar uma nova Constituição, a Constituição de 1795, que acho que a maior mudança dessa Constituição é a questão do poder executivo, porque ao contrário, já que eles declararam a República e tudo mais, eles ainda não tinham uma Constituição republicana. Então essa Constituição vai determinar que o poder executivo, né, o poder que era dado ao monarca e pra gente hoje em dia é dado para o presidente, esse poder de executar as coisas, ele seria dividido entre 5 diretores. Por isso que essa fase vai ser chamada de diretório. Então, esses diretores e esses ministros, eles que vão executar as leis e vão fazer, enfim, vão fazer aprovações, demandas e tudo mais. E eles vão ser representados aí, como eles são representados pelos girondinos, a alta burguesia vai voltar a colocar os seus objetivos para jogo, né? Tanto é que vai ter um momento em que o próprio lema da revolução ele vai acabar sofrendo essa alteração. Ao invés de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra de fraternidade, ela coloca pra gente a ideia de que é uma coisa dividida, é uma coisa igual para todos e a questão de irmandade mesmo, sabe? De amor ao próximo. Já para a alta burguesia, que queria continuar mantendo a maior parte da população afastada do poder, né, queria continuar conservando alguns privilégios para ela própria, ela muda essa questão da fraternidade para propriedade, que é uma característica do sistema capitalista, que os burgueses eles vão ser os grandes representantes disso, né? Então eles vão governar pensando dessa forma, mantendo a igualdade até certo ponto e a propriedade acima de tudo, acima da fraternidade. Então vai ser um momento em que a França ela vai ficar sobre bastante instabilidade política, porque até mesmo os monarquistas vão voltar a aparecer. Os monarquistas vão ser uma galera aí, uns nobres ultraconservadores que queriam a volta da monarquia, que não apoiavam a revolução, até eles vão começar a aparecer e a defender suas ideias. E os jacobinos mais uma vez vão entrar nesse embate político com os girondinos, querendo que as suas medidas voltem a ser aprovadas, né? E eles voltem a ter maior representação política. E no meio disso tudo tem o povo, né? A camada popular, porque acaba que eles foram a grande mão que moveu a revolução, né? Foram eles que pegaram em armas e foram eles também que acabaram não ficando representados, continuando sem participação política, continuando passando fome. Então, nada do que a revolução prometeu para eles acabou sendo cumprido de fato.
O que vai acontecer é que, no meio dessa instabilidade política, o exército francês vai adotar um caráter muito importante. A gente vai assistir ao fortalecimento do exército, porque, no meio de toda essa instabilidade, a população não sabia mais em quem acreditar, em quem depositar suas esperanças. O que acontece é que o exército naquele momento estava ganhando muita fama e bastante popularidade porque estava expandindo a França, estavam conquistando novos territórios, estavam tendo vencendo grandes batalhas. Por conta de todo esse sucesso, o exército vai se fortalecer e ainda mais a figura de um jovem general chamado de Napoleão Bonaparte, né? Tanto é que a figura dele vai se tornar tão importante que ele vai começar a ser apoiado por parte da burguesia e grande parte do povo, que vão ajudá-lo a liderar um golpe de Estado contra os girondinos, o chamado golpe de 18 de Brumário, em 1799, onde ele assume o poder. Então, quando Napoleão assume o poder, a gente assiste a era, simboliza aí o fim da Revolução na França, mas também era apenas o início para o que a gente vai conhecer como Império Napoleônico. No livro de vocês, nas últimas 2 páginas desse capítulo, o livro resume um pouquinho do que foi o Império Napoleônico. A gente não vai estudar a fundo ele, porque a gente vai voltar a vê-lo no semestre que vem, mas eu vou falar algumas características gerais para a gente entender quem foi essa figura. Eu posso, antes mesmo de começar a falar sobre as características do seu governo, falar algumas curiosidades, porque eu não sei se chegou essa informação para vocês, mas durante muito tempo se acreditou que Napoleão era uma pessoa extremamente baixinha, né? Falava-se que ele tinha 1,5 m. Hoje em dia, através de vários estudos, relatos da época, diários e tudo mais, sabe-se que isso é um grande mito que foi utilizado pelos seus adversários políticos, principalmente pela Inglaterra, que era sua grande adversária, a grande adversária da França. Então eles tentavam desmoralizar a figura do Napoleão, falando que ele era baixinho, falando da sua altura. Mas na verdade foi um grande mito que acabou se espalhando e o cara tinha aí 1,80 m aproximadamente. Outra questão é que o Napoleão ele se tornou general aos 18 anos. Ele era muito jovem, mas ainda assim ele teve muita sabedoria e conseguiu liderar o exército dele em várias batalhas em que teve sucesso. Ele foi um grande administrador e conseguiu aí tornar a França basicamente um país imperialista, né? Adquirindo vários territórios e até mesmo ameaçando um grande império como a Inglaterra. Agora vamos lá para as características do governo dele. Na política interna, o Napoleão ele se preocupou com a recuperação financeira, até porque a França desde o início estava passando por esses problemas, mas de fato nenhum governante, nem os girondinos, nem os jacobinos conseguiram solucionar esse problema. Então, inicialmente, ele se preocupou com isso. Como que ele fez isso? Ele reorganizou a arrecadação de impostos, ele investiu na construção de obras públicas, o que aumentou a oferta de trabalho na França. Então, as pessoas que estavam desempregadas na época, que estavam vivendo miseravelmente, começaram a ter oportunidades de emprego e, com isso, saindo dessa vida. Ele também influenciou na questão do ensino público, ele investiu nisso, ele tornou o ensino público, mas, claro, com algumas características do governo dele, como, por exemplo, que o principal objetivo da educação na França era de formar funcionários eficientes, oficiais militares, que seriam, né, fiéis e não contestariam o poder do imperador. Eu esqueci de falar esse pequeno detalhe, né? Que o Napoleão, aos poucos, ele começa ali com o consulado, né? Que é a primeira fase do governo dele. E no final disso, né? Em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, ele se autoproclama imperador da França. Então a gente vai ver novamente a centralização do poder, mas dentro de uma república. Apesar dele se declarar imperador, a gente ainda estava vivendo um período republicano. A gente também tem a questão da moeda e da criação do Banco da França, o que vai agradar bastante a burguesia financeira, porque isso mexia diretamente com os negócios de comércio e tudo mais, então isso vai dar uma estabilidade comercial bem grande para a França. E também temos que falar sobre o Código Napoleônico, né?
que vai ser um dos grandes marcos, um dos grandes legados de Napoleão para a França e para vários países que vão se inspirar nesse código, né? Um código francês que foi elaborado em 1804 e que acabou consolidando os poderes da burguesia. Dentro desse código, ele consolidou alguns direitos individuais defendidos durante a Revolução, como a questão da liberdade, da consciência de trabalho, ele legalizou o divórcio, estabeleceu a igualdade entre os direitos de filhos homens, a herança do pai, porque até então, na França, somente o filho mais velho herdava a herança do pai, então os outros filhos não tinham direito a nada. Então ele legalizou a igualdade ali na herança, mas ele também perpetuou algumas desigualdades, como relação à mulher, né? A mulher ela continuava tendo condições de inferioridade dentro dessa sociedade, e principalmente com relação ao marido, né? Ela não tinha, ela sempre tinha, como é que se diz? A questão isso, de inferioridade mesmo. Até com relação ao divórcio, a própria mulher ela não podia fazer o pedido de divórcio. Era uma opção sempre do homem. Então a mulher, desde lá do início, não foi abordada na Constituição e dentro do governo do Napoleão ela continua sendo tratada à margem, não tendo direitos, né? Com relação à política externa, o Napoleão ele vai inaugurar uma técnica que vai ser chamada de bloqueio continental. Como eu falei, a Inglaterra ela é a grande inimiga da França e durante muito tempo, como a gente já viu lá atrás, durante a Idade Média, né? E vai continuar sendo durante muito tempo uma grande concorrente comercial. Então, para barrar essa concorrência com os ingleses, o Napoleão ele vai inaugurar essa técnica do bloqueio continental, em que ele tentava barrar os países, né, ameaçando os países de invasão de comprar ou vender produtos para os ingleses, tentando isolar a Inglaterra comercialmente. Essa ação do Napoleão vai ser o início da derrocada do governo dele, né? A partir desse momento, ele vai enfrentar vários problemas até chegar ao fim do seu governo, em que ele acaba exilado, né? Vários países se juntam para derrotar ele. Mas um fator que vai ser gerado a partir disso é a vinda da família real para o Brasil, né? A família real vem para o Brasil fugindo dos ataques da pressão do Napoleão, já que Portugal era uma grande aliada da Inglaterra. Então, o bloqueio continental vai ter essa característica bastante importante. E em 1815, como eu falei, o Napoleão ele vai ter o seu governo encerrado e a gente vai ter o fim de fato de todas essas mudanças decorrentes da Revolução Francesa, ok? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa matéria ela é muito legal de estudar. Eu gostei muito de fazer essas aulas para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Só vocês irem agora lá na plataforma que vai ter uma atividade para vocês, beleza? Então é isso. Até a próxima e beijão!